Olá, boa noite a todas, boa noite. Olá, o pessoal tá chegando aí. Bom, vamos lá? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje. Na verdade, essa live é a continuação, né, de toda a nossa jornada, a jornada que a gente vem construindo aí no nosso perfil, na Essência da Moda. E hoje a ideia é falar de um tema muito importante, muito interessante e um tema que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Você sabe que a gente tem sempre, eu tenho sempre pensado muito a respeito dos conteúdos que a gente vai conseguir, que a gente consegue fazer para você de uma maneira que a gente consiga ali colocar as coisas no dia a dia, para que não fique somente um conteúdo muito teórico e que depois no seu dia a dia vai ser muito mais difícil de aplicar, não vai ser simples. Não, essa não é de fato a ideia do Na Essência da Moda. Aqui no nosso perfil, a ideia é realmente que você consiga aplicar todos os conhecimentos e toda essa jornada aí que a gente vem passando todas essas semanas e todos os dias os nossos conteúdos ali no nosso perfil, tá? E para quem está chegando agora, para quem é novo aqui no nosso perfil, no nosso canal, eu sou a Ana Vieira e ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. Essa é a nossa missão do nosso perfil, do nosso canal, e a ideia é que aqui a gente consiga realmente, através dos nossos conteúdos diários, dos nossos conteúdos através das nossas lives, trazer um pouco para você de uma forma bastante didática, com um método bastante acessível, para que você consiga aí aplicar imediatamente após você sair da live aqui, você já vai conseguir aplicar o que a gente vai conversar por aqui hoje, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu chamei aqui no nosso título de como que é? Aqui, como sabotar, sabotando a sua elegância no dia a dia, né? Quais são os elementos sabotadores da sua elegância no nosso dia a dia? Em alguns momentos a gente chama também esses mesmos sabotadores de ruídos de imagem, tá? São os famosos ruídos de imagem. Esses ruídos, normalmente, eu não sei se vocês já ouviram falar, hoje eu até fiz uma enquete lá no nosso perfil, e todas as pessoas que responderam disseram que não conheciam os ruídos de imagem, então isso é muito bom, porque a gente vai conseguir trazer informação realmente que você vai conseguir aplicar logo assim que terminar, tá bom? Então, ó, vou começar fazendo uma pergunta na nossa live. Você já se perguntou, né, o que pode estar sabotando aí a sua elegância no seu dia a dia? O que eu quero dizer com essa pergunta é que, assim, muitas vezes a gente investe, a gente vai lá, aprende um pouco sobre como nos vestir, aprende um pouco sobre estilo pessoal, sobre o que é ser elegante. A gente vê muitas fotos, muitas revistas, enfim, muita informação disponível na internet para todas nós a respeito desses assuntos. E aí o que, que acontece? A gente se veste, né, no nosso dia a dia, começa a se vestir e olha assim no espelho e fala: alguma coisa não tá bom, né? Alguma coisa não fecha aí. Tem algum detalhe aqui que eu não tô conseguindo identificar qual é. E assim, e na verdade, o que que acontece? Assim como eu venho sempre contando em nossos conteúdos, a elegância, ela não é pura e simplesmente algo que se fala sobre roupas, sobre a roupa que se veste, mas sim também ela está nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Na verdade, a nossa elegância, o estar, o ser elegante, é algo que é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de hábitos, um conjunto de comportamentos, um conjunto de conhecimento, principalmente. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre o que de fato é ser elegante, por quê? Porque a mulher ela pode ser elegante, e aqui eu não estou falando do estilo elegante. Ela pode ser elegante dentro do próprio estilo dela, do estilo criativo, do estilo casual, enfim, ela pode realmente ser elegante em qualquer um dos estilos que ela escolha ser, que seja a essência dela, tá? Então, assim, então, na verdade, essa elegância que é a elegância do ser, ela está realmente nos detalhes. E vocês vão ver que são detalhes pequenos, mas que fazem muita diferença aí no nosso dia a dia, tá? E aí, por que que eu resolvi trazer, né? Quem são esses sabotadores de elegância?
né? Eles são pequenos erros, né? Ou ruídos de imagem. São pequenos erros que às vezes a gente comete sem perceber, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui que depois mais para frente eu vou colocar mais a fundo dentro do nosso conteúdo. Vamos supor que você coloque uma roupa que não fica adequada ao seu tipo físico, né? Ela fica, a modelagem não tá boa. Isso é um ruído de imagem. Isso é algo que você fez uma escolha, de repente, muito mais larga, muito mais apertada do que aquilo que é ideal para o seu corpo. Acaba sendo um ruído de imagem para você, tá? Então, eles são pequenos erros que a gente às vezes faz sem saber, né? Às vezes a gente quer escolher uma peça e vocês vão ver ali na frente, um pouquinho mais larga para ajudar minha silhueta, e na verdade acaba cometendo esse erro que vai distorcer a imagem das pessoas que olham para a gente no nosso dia a dia, tá? E aí, quais são os benefícios, né? O que a gente consegue aqui, através desse conhecimento, dessa nossa aula de hoje, entender? Quando a gente começa a trabalhar esses sabotadores de imagem, a gente tem uma oportunidade muito grande de elevar nossa imagem imediatamente. Então, são coisas que, muitas delas, não vão depender de algo que você vai precisar consumir imediatamente, mas sim de alguns pequenos hábitos, algumas novas atitudes que vão fazer muita diferença no seu dia a dia. E você vai ver, tá? A vantagem é que você automaticamente, ao começar a mudar esses hábitos, começar a não ter mais esses erros, é que você vai conseguir realmente conquistar aquela imagem, por exemplo, profissional. Se você é aquela pessoa que está em busca de uma promoção, se você tem um projeto muito interessante aí para apresentar no futuro, enfim, toma cuidado com esses detalhes, porque eles vão fazer muita diferença no visual e na percepção daquelas pessoas que estão ali com você de frente, tá? Isso é muito importante. Não é somente a roupa tá bonita, tá feia, não é isso. O que eu tô falando aqui é muito mais do que isso. É sobre a imagem que você transmite por onde você tá passando, tá? E aí, normalmente, você pode parar e pensar assim: ai, Ana, mas cada semana tem uma informação, são muitos detalhes aqui que eu não consigo estar atenta a tudo, eu não tenho tempo, eu não consigo entender como é que eu posso fazer isso de uma forma rápida. Na verdade, vocês vão ver que esses sabotadores de elegância, assim que você entendê-los e aprender sobre eles, você vai perceber que você vai economizar muito tempo do seu dia a dia, muito tempo da sua vida. E eu reforço aqui, por quê? Porque esse conhecimento vai te dar um novo olhar para as coisas, você vai ter o seu guarda-roupa ajustado, os seus hábitos ajustados, o seu autocuidado ajustado. Tudo isso vai fazer com que você economize muito tempo. No futuro, você vai economizar dinheiro, porque você vai ter um olhar muito assertivo e com muita sabedoria para aquelas coisas que você ou consome ou que você faz com você mesmo, tá? Então, por exemplo, uma outra coisa que as pessoas podem falar para mim é: não sei por onde começar, não tenho a menor ideia de onde começar. Eu te garanto que você vai saber sim. Fica só mais um pouquinho que eu vou entrar no conteúdo e você vai ver que você vai conseguir saber por onde começar. São coisas muito simples, mas que muitas vezes as pessoas não têm esse olhar tão afinado para conseguir perceber que estão cometendo um erro e que aquilo está distorcendo de fato a imagem. E aí pensa o seguinte, pensa que a sua elegância, né? O fato de você querer estar elegante, querer transmitir uma imagem de, por exemplo, maior autoridade, ou uma imagem de maior confiança. Então, por exemplo, eu vou para uma entrevista de um emprego, que eu quero tanto aquele emprego. Se eu conseguir transmitir uma imagem de confiança para aquela pessoa que está me entrevistando, para aquela pessoa que está olhando a minha imagem, observando aquele momento, eu vou ter muito mais chances de conseguir conquistar essa vaga que eu tanto quero. Por quê? Porque no momento ali da entrevista, ou da apresentação, ou enfim, daquele momento onde o entrevistador, a empresa, está em contato com você, é o momento onde ele vai observar tudo, desde como você foi vestida, como você fala, os pequenos detalhes de como você se movimenta. Isso vai transmitir ou confiança ou insegurança. Tá? Então, você começando a corrigir esses detalhes, você vai conseguir trazer mais confiança, obviamente. Pensando o quê? Que essa elegância, ela é uma construção, é como se fosse uma construção de uma casa. Então, por exemplo, se as bases não forem sólidas, se você tiver, por exemplo, com uma roupa lindíssima, perfeita, num tecido de seda, algo do gênero, mas esses ruídos de imagem estiverem presentes com você,
não adianta nada. É como uma casa construída em cima da areia, tudo desaba, tá? Então eles são realmente muito importantes. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês. Eu trouxe aqui algumas imagens para poder realmente ilustrar e a gente conseguir visualizar tudo aquilo que a gente quer contar aqui para vocês. Então, começando aqui falando um pouco sobre esses sabotadores. Um deles é quando a gente tem excesso de informação, tá? Então, excesso de informação, excesso de peças para escolher, excesso de estilos todos misturados, enfim, isso aí é um grande sabotador, porque a tendência é de que você comece a misturar um pouco de tudo. Então, se você ali tem um guarda-roupa que está bastante misturado, não está definido, não conseguiu definir o seu estilo, que é a sua essência, vai dar uma bagunça aí, tá? Vai dar uma bagunça grande na cabeça. Você vai misturar uma coisa com a outra, aí você vai tentar um outro look. Isso com certeza vai gerar um grande ruído aí para você. E aí, o primeiro que eu vou falar aqui, a primeira parte do nosso conteúdo sobre esses ruídos de imagem tem a ver com autocuidado. Ele não é tanto, não é tanto sobre a nossa área, sobre moda, sobre a roupa, sobre o vestir, mas ele tem a ver com a imagem. E eu acho muito importante a gente colocar aqui esses principais, porque eles de fato vão fazer a diferença. Então, aqui é a história do cabelo sujo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, quem nunca, né? A gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido, que às vezes você, eu vou dar um jeito mais um dia, vou levar, não deu tempo. A gente sabe, a gente conhece o dia a dia de uma mulher e realmente é bastante difícil, bastante atribulado. Mas hoje em dia você tem muitas opções para poder fazer com que isso não aconteça. Você tem lá opções de shampoo a seco, você tem opções de criar um penteado, enfim, não deixa o seu cabelo tá com imagem de sujo. Isso realmente vai causar a imagem, né, que passa para aquela pessoa que tá falando com você, tá trabalhando com você, é uma imagem de desleixo, é uma coisa bastante ruim e é um grande ruído de imagem. Algumas vezes as pessoas pensam assim, ninguém vai perceber, ninguém vai notar. As pessoas sim percebem. E na verdade isso também é um ato de respeito com aquele ambiente, com aquele lugar que você tá. É muito importante, tá? É realmente um grande ruído de imagem. O segundo ponto são as unhas, né? Então, assim, aqui também a gente fala assim, aqui eu não tô falando, sabe? Eu sei que às vezes a gente sai lá da manicure e a gente acaba de sair da manicure, dá aquela tocadinha na ponta da unha, né? Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo dessas coisas que a gente tá vendo aqui nas imagens. O esmalte realmente descascado. É assim, as pessoas reparam, tá? Não tem como não ver uma coisa dessa, é muito difícil. Então, assim, mesmo que você esteja ali com um super terno, com uma roupa de alfaiataria, super elegante, você tá com essa unha dessa forma, você tá com um ruído gigantesco de imagem. Então, assim, Ana, é muito corrido, não deu tempo. Tá bom, sabe o que que é o melhor você fazer aqui? Tira o esmalte, olha, tem até aqui uma foto, tira. É muito mais elegante uma pessoa sem esmalte, só com uma base, com a unha bem cuidada, do que, por exemplo, aquilo que a gente viu ali atrás, né? Com essas imagens aqui dessas unhas que são terríveis. Isso sim, no trabalho, numa reunião, qualquer momento que você quer transmitir uma imagem de confiança e autoridade, é o motivo para desabar tudo isso, né? Porque as pessoas olham e pensam assim: bom, ela não consegue nem ter um autocuidado com ela, como é que ela vai fazer, né? Essa pessoa que a gente vai confiar que todo o nosso negócio, essa pessoa que quer ter esse cargo a mais, ela não consegue nem cuidar das próprias unhas. Então, assim, pensem nisso, tá? Não é só estética, é imagem que você transmite. E depois, eu trouxe aqui, eu recebo algumas perguntas de pessoas que falam e perguntam assim para mim: Ana, como é que eu consigo ser elegante, né? Transmitir elegância, se eu tenho que usar todos os dias uniforme, né? Então, todos os dias eu tenho que estar com meu uniforme de roupa, como é que eu consigo transmitir? Através desse autocuidado. Então, aqui, se vocês olharem aqui para essas pessoas, podem ver um cabelo penteado, arrumado, uma maquiagem bem leve para dar um ar de saudável, né? Essa moça aqui que parece uma chefe de cozinha, mesmo usando o chapéu, tá com o rosto, né, maquiado levemente, de uma forma bem natural. E assim, eu sei que muitas vezes, principalmente quem trabalha na área da saúde,
acaba por ter que, por exemplo, às vezes não pode pintar as unhas, dependendo da área que ela trabalha. Tem várias restrições e tá ok. Então, aqui eu não tô dizendo que você tem que se maquiar ou tem que se pintar, não é isso. É que você tem que se cuidar, que é bem diferente. Então, por exemplo, ter a unha cuidada só com uma base, ou mesmo sem pintar, na área da saúde vai ficar super bacana. Você tá sempre com o cabelo bem cuidado, você tá sempre organizada, com o seu uniforme limpo, com o seu uniforme passado, né? Porque uma coisa é você tá amassada do uso, né? Você acabou de vestir lá o seu uniforme, usou, amassou, tá ok. Outra coisa é você chegar de manhã da sua casa e dá para ver nitidamente quando as pessoas vão usar aquela roupa que não passou. Ela tirou do varal e não passou. Isso é muito ruim, é realmente uma imagem, um ruído de imagem. E a mesma coisa que os calçados. Então, por exemplo, se os seus calçados do uniforme também precisam de um cuidado, cuida deles. Eles também vão ser uma grande imagem. Então, para aquelas pessoas que sempre perguntam como que eu faço para ser elegante, mesmo utilizando o uniforme, são com todos esses pequenos detalhes da sua imagem que você vai conseguir transmitir que você é uma pessoa elegante, independente do uniforme que você está vestindo, tá? Vai ficar muito legal, vocês vão ver a diferença. Aí aqui eu vou começar entrando já na área de vestir mesmo, tá? Que é a área que a gente vai conseguir falar bastante. O primeiro deles é o sutiã aparecendo. Eu sei que no passado, esse sutiã aqui, principalmente esse de alça de silicone, foi lançado para que as pessoas pudessem fazer esse tipo de coisa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: isso é muito ruim, tá? Isso realmente não combina. Não adianta você colocar qualquer tipo de look bem vestida, tudo isso. Essa alça aparecendo aqui é um ruído gigantesco de imagem, tá? Hoje em dia a gente tem muitas opções de usar, por exemplo, um sutiã tomara que caia, aqueles outros que você só cola, ele já sustenta, enfim, tem milhares de opções para que você não precise sair dessa forma, tá? Isso aqui é muito ruim mesmo. Depois, vamos ver o próximo. E aí, vocês estão gostando? Algum comentário, alguma pergunta? Coloquem aí. Roupa manchada. Gente, é aquela camisa branca que você tem lá que você ama, né? Ama uma camisa branca. Mas ela com o uso, é uma camisa linda de seda, enfim, de algodão, e que você usa, e de repente ela vai ficar com essas manchas aqui amareladas. Existem alguns produtos que ajudam você a trabalhar, a tirar, tudo mais, mesmo que a partir do momento que você viu que já não dá mais, que não sai com nenhum tipo de tratamento, nada disso, não use peças dessa forma, tá? É muito visível e muito feio, tá? É realmente feio. Esse aqui acho que não é nem um ruído de imagem, é uma coisa que causa mesmo uma imagem ruim. Então tome muito cuidado com essas peças. Roupas manchadas, eu até coloquei aqui um exemplo. Ah, e aqui, ó, só tem uma manchinha muito pequena. Ninguém vai ver. Vai sim, as pessoas vão ver. As pessoas vão ver sua manchinha pequena, as pessoas vão ver manchas de todo tipo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de peça, separa, não usa esse tipo de peças, tá? E aí, quem vai me contar aí que tem uma peça manchada escondida aí no armário e que gosta muito? Contem para mim se vocês têm. Depois, roupas apertadas demais. É assim, a gente sabe que tem muitas mulheres que gostam optam por peças e tem um estilo onde gostam de valorizar mais algumas partes do corpo, tá? Então gostam de usar peças um pouco mais justas, um pouco mais ajustadas ao corpo, e tá tudo bem com isso, tá? Até aí tá tudo bem. Agora, quando você vai para uma peça que tá muito apertada no seu corpo, então, por exemplo, e aí entra uma parte muito importante de conhecimentos que a gente fala dentro do nosso método sobre os tecidos, a importância de conhecer os tecidos, quando a gente vai comprar um tecido, quando a gente experimenta, quando a gente vai optar por uma peça mais justa em determinado tecido. Você vai colocar uma calça de alfaiataria, que é um tecido que se usa normalmente para calças de trabalho, aquelas calças mais formais, mais sociais, e aí você vai lá e compra aquela calça muito apertada, como se fosse uma calça jeans, apertada mesmo. E fica marcando, por exemplo, a sua lingerie. Isso não é legal. Isso é uma coisa que realmente também afeta
a sua imagem, tá? Então, dependendo do tipo de tecido que você vai comprar, e no nosso método eu ensino vocês a falarem, a entenderem dos tecidos, a poderem ir num site online, olhar que tipo de tecido é aquele produto e saber se você precisa comprar um pouquinho mais largo, um pouquinho mais justo, enfim, eu tenho ali todas essas dicas, tá bom? Mas aí, voltando ao assunto aqui, o mais importante é que a roupa ela pode ser justa, ela não pode ser apertada demais. Por que que acontece? Ela tira totalmente a harmonia visual do seu corpo. Completamente. Isso é independente se a pessoa tá dentro do peso, é muito magra, tá acima do peso. É realmente sobre a roupa apertada. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma do lado, essa moça aqui de branco. Olha como fica bacana quando a pessoa usa roupas proporcionais ao seu corpo. Ela também aqui, por exemplo, usa uma calça mais justa, né? Gosta de valorizar aqui a parte de baixo. Aí ela fez o quê? Colocou uma peça um pouco mais larga em cima para harmonizar todo o look. Ficou muito bom. Como fica agradável de ver uma imagem assim, onde você tem bastante harmonia, né? Depois, olha, até coloquei aqui roupas largas demais. Eu até coloquei uma foto minha aqui, porque essa foto foi outro dia num provador, para mostrar o quê? Aqui existe uma crença muito forte de que quando a gente compra uma roupa um pouquinho mais larga, a gente vai parecer mais magra. Mas isso não é verdade, tá? Ó, podem ver aqui minha foto. Vocês viram como sobra muito pano quando a peça tá larga, tá grande, tá no tamanho errado? Então sobra no braço, o ombro fica desestruturado, não encaixa, tá? Então peças largas demais também é um ruído de imagem. E assim, ah, Ana, mas eu gosto muito mesmo de usar peças que fiquem mais soltinhas no meu corpo. Tudo bem, então faz o seguinte: você compra um outro modelo que já é mais soltinho dentro do seu tamanho, tá? E não é uma peça que é justa num tamanho maior. Isso não vai funcionar. Você tem que então procurar um produto que tenha um modelo, porque você tem lá as camisas que são mais slim, que são mais ajustadas, aquelas camisas que chamam de oversized, que são mais larguinhas. Então, se você quer algo mais largo, você vai para uma mais oversized dentro do seu tamanho. Porque aí a estrutura do ombro, a modelagem, tudo vai estar ok. Ela só vai, de fato, ser um pouco menos colada no corpo, tá? Então, é uma imagem completamente diferente dessa aqui que vocês estão vendo. Depois, os calçados, né? Sapatos estragados ou velhos demais, tá? Aqui também, eu sei que às vezes a gente tenta disfarçar, tal, mas é muito importante a gente conhecer um sapateiro, tá? Que eu não tô dizendo, ah, você tem que descartar direto. Não, às vezes o calçado tem jeito. Se for uma coisa muito leve, alguma coisa embaixo, de repente, o solado, porque ele se danifica do jeito que você pisa ou algo assim, o que que acontece? Você pode ir no sapateiro, ele vai te ajudar e vai reformar e tá tudo bem. Agora, se for algo mais grave, então o couro tá descascado, ele tá realmente com aspecto de muito velho, não funciona, tá? O calçado tem um poder gigantesco sobre a nossa imagem. Inclusive, eu vou fazer futuramente uma live só sobre o poder do sapato na nossa imagem, porque ele é muito importante no look como um todo. Então, assim, tá com o sapato velho, tá descascado, o salto tá estragado. Gente, descarta, não coloca isso no seu visual. Você pode estar com uma roupa linda, o calçado faz isso ir por água abaixo, tá? De verdade mesmo. E aí, quem aí já tá começando a pensar no que vai descartar amanhã? Depois aqui, a gente tem também calças muito longas. Conseguem ver aqui? Então, por exemplo, existe o tamanho correto para as calças, tá? Para cada calça, para a pantalona. Outro dia eu coloquei um conteúdo lá para ajustar a bainha. Então, o mais importante é a gente usufruir desses serviços, por exemplo, da costureira para fazer o acerto da bainha. A gente está com as peças dentro do nosso tamanho, do tamanho correto das coisas, tá? Então, vocês veem aqui, ela tá super elegante na primeira foto. Ela tá com um visual super elegante, só que olha embaixo como é que tá a calça, muito comprida, extremamente comprida, tecido sobrando para tudo quanto é lado. Isso não fica bacana, tá? Vocês viram? Aqui é realmente um ruído. Tava tudo bacana, um pequeno detalhe que vai fazer a diferença ali no dia a dia.
Aqui do lado é aquela calça skinny, né, a calça jeans skinny, que agora, inclusive, no verão, tá voltando com tudo, né, as pessoas estão voltando a usar. A skinny, ela tem um tamanho certo também para ter. Então, se você comprar uma skinny, ela ficar igual esse da foto aqui, isso aqui fica muito ruim na sua imagem. Você pode fazer a bainha dela correta, é ali naquele ossinho da nossa canela, do nosso tornozelo ali. Ali é a altura certa, é a altura que você vai conseguir usar ela tanto com um calçado um pouco mais alto, como com uma sapatilha, com um tênis, enfim, ela vai te dar liberdade de usar com diversos calçados, mas ela vai estar na altura certa, sem ficar com esse acúmulo de tecido que você consegue ver aí, tá bom? Depois, olha aqui eu trouxe a parte boa. Aqui eu tinha colocado os erros, né? Os erros, os ruídos. Olha aqui uns looks sem ruídos. Olha que lindo. Olha esse primeiro aqui, tá vendo? A calça tá exatamente no tamanho correto, onde fica aparecendo só o bico do sapato. Essa é uma pantalona. Olha que look impecável, né? Aqui a gente não consegue ver ruído, tá vendo? Cabelo penteado, tudo organizado, bastante harmônico, né? Passa uma imagem realmente de confiança. Sem a gente conhecer a pessoa, sem a pessoa falar nada, é aquela história de realmente a imagem. Depois a segunda aqui, ó, uma calça skinny, agora no tamanho certo. Vocês viram como é que ficou bacana? Como ficou diferente? Ó, vou voltar lá na outra para vocês verem, olha. É isso. E depois quando você acerta o tamanho, é esse aqui. Olha que lindo que ficou com a sapatilha, né? Depois essa última aqui, ela também, ó, tá com a altura certinha da skinny, tá com a peça aqui, ó, tá bastante organizado, bastante harmônico, usando com um calçado um pouquinho mais alto, que também fica super bom, tá? Depois, excesso de acessórios, essa é a nosso nono ruído de imagem de hoje. Na verdade é que essa foto, eu até fiquei pensando bastante nela, ela é um pouco de excesso de tudo, né? Mas eu queria mesmo chamar atenção para os acessórios, para vocês verem como eles podem ser algo que vai deixar o seu look lindíssimo, maravilhoso, né? O acessório ele tem o poder de transformar um look básico. Se você tá, por exemplo, com uma calça jeans e uma camiseta branca e você conseguir construir ali com os acessórios de uma forma bem correta dentro do seu estilo pessoal, você vai ver que fica maravilhoso. Eles transformam mesmo. Mas aqui não dá, né? Aqui, olha só, tem o cinto com a fivela, tem essa bolsa com um monte de detalhe, tem um anel gigante, tem um colar gigante, tem mistura de tecidos, enfim, tá muito over. Então, esse excesso causa também um ruído grande de imagem. Então, se você trabalha, por exemplo, tá? Numa empresa um pouco mais tradicional, que exige um pouco mais de imagem de autoridade, daquelas imagens do menos e mais, enfim, daquilo que você precisa colocar na sua imagem, quando você põe excesso de acessórios, é isso que você transmite. Fica muito, muito, muito over, tá? Vou ter aqui um exemplo de algo que fica. Quer ver? Peraí. Olha aqui essa aqui, por exemplo. Olha que linda. Vocês viram a diferença? Olha. Essa aqui, over. Muito over. Essa aqui, ó, tava toda de preto. Olha que elegância. Colocou um brinco, um detalhe maravilhoso e uma super bolsa animal print na moda para mostrar que ela tá dentro da tendência. O que que essa imagem aqui, quando você olha para essa imagem, o que que ela te transmite? Não transmite confiança, transmite uma pessoa que sabe do que está acontecendo, uma pessoa atualizada, né? Tá com um look super atual, apesar de serem peças muito básicas e no tom preto, mas olha como que tá atual, né? Um detalhe de um brinco super pequeno, super discreto, e aí colocou uma bolsa super bacana, tá? Essa é a diferença entre, é uma linha às vezes bastante tênue entre o que fica ok e o excesso, tá? E depois aqui, já estamos quase lá. Aqui é assim, por que eu trouxe essa foto? Vocês viram assim, quando você olha de primeira mão, aqui foi realmente para a gente poder treinar o nosso olhar, tá? Quando você olha de primeira mão, você até fala assim, ah, tá bonita, tá ok, né? Mas quando você vai olhar no detalhe, aquilo que eu falei no início da live, né? Quando a gente olha no espelho, tem alguma coisa que não tá bem. Vocês viram aqui, ela tá de calça rasgada,
depois ela tá com cinto caramelo, depois a bolsa de animal print, muitas pulseiras, né, braceletes, pulseiras, depois uma camiseta estampada, depois um blazer na cor vinho. Então, assim, imagina só essa mesma imagem, essa mesma pessoa, imagina que ela fala assim: "Não, eu quero manter minha calça rasgada, porque é dentro do meu estilo pessoal", tá tudo bem. Ela poderia ter colocado aqui, por exemplo, uma camiseta lisa, esse blazer e poderia ter trocado esse cinto. De repente, ela poderia ter colocado esse cinto na cor do blazer para fazer uma ligação. E uma bolsa neutra. Viram como muda? São pequenos detalhes. Então, aqui uma bolsa mais neutra possível, porque aqui já estava super atualizado o look. Um cinto coordenando aqui com blazer para fazer uma ligação super bonita. E a calça que ela ia manter o estilo pessoal dela, tá? Então aqui é o tipo de coisa que se você olhar, bater o olho assim e falar assim, ah, tá bonito o look, mas vamos lá nos detalhes, vamos olhar o que a gente pode melhorar, tá? E depois, por último, mais um ruído de imagem é o excesso de perfume, né? Eu até coloquei aqui uma frase que eu achei muito interessante. Perfume em excesso perde a sua essência, né? Então, assim, o papel do perfume é levar uma coisa de excelência, de bem-estar, de higiene, né? Quando você chega num lugar e você pode estar lindíssima, impecável, né? Se você chega num lugar e o seu perfume chega antes de você, né, dominar total aquele ambiente, as pessoas nem conseguem olhar, né? Nem conseguem olhar o seu look, a sua imagem, não conseguem olhar mais nada. Elas só começam a pensar: nossa, o que que é esse perfume? Nossa, então assim, você gosta do perfume? Tá bom. É só dosar. Ele é para você, ele é para sua imagem. Então ele não é para você colocar em todo o ambiente, mesmo porque cada um tá com um cheiro diferente. Aí fica muito difícil. Então, realmente pensa na dose, tá? Existe a dose entre o ruim e o maravilhoso, tá bom? Pronto. E aí? Muitos ruídos de imagem para ajustar por aí? O que que vocês têm a me dizer? Olha, o que que eu quis com tudo isso hoje aqui, com esse conteúdo aqui para vocês? Queria falar para vocês que muitas vezes, quando a gente quer ser a protagonista da nossa vida, do nosso dia a dia, daquela promoção que a gente tanto quer, daquele trabalho, daquele projeto, enfim, um pouco do exemplo que eu coloquei no início da nossa live, a gente às vezes olha para o externo. Então a gente olha ali e fala assim: ah, eu preciso ter essa bolsa, ah, eu preciso ter essa blusa, ah, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. E muitas vezes os detalhes que você pode ajustar com você mesma, olhar para você mesma, vai te fazer ser essa protagonista que você tanto quer. Vai fazer toda a diferença na sua imagem. Eu te garanto que se a partir de amanhã, a partir de hoje, você começar a aplicar, a ter esse olhar do detalhe, daquilo que você coloca, do cuidado, do autocuidado, daquilo que você escolhe, você vai conseguir ter a imagem que você tanto quer, tá? E nós, do Na Essência da Moda, temos aí um percurso muito longo para transmitir para você. Em breve a gente vai ter muitas novidades sobre o nosso método, sobre como você pode obter muito mais conhecimento sobre tudo isso. Eu vou trazer aqui nas próximas lives mais informação para vocês. E assim, espero que essa live de hoje tenha contribuído bastante para o seu conhecimento, que você consiga a partir de agora já aplicar tudo isso e fazer com que o seu dia amanhã já seja diferente. Você já tem um novo olhar, tá bom? Então, quero agradecer muito a participação de todos vocês por aqui. Quero agradecer também a presença, a participação e espero que na próxima semana a gente se encontre de novo para mais uma live, para mais um tema interessante, para que você possa sempre estar bem vestida e segura todos os dias. É isso que eu quero te ensinar. Eu quero que você acorde todos os dias e esteja de fato bem vestida, dentro do seu estilo pessoal, dentro do seu biotipo físico, com as cores que você gosta, mas segura todos os dias, segura das suas escolhas, tá bom? Então agradeço a todos vocês, um beijo grande e até a próxima semana. Tchau!